Operação da Polícia Federal contra empresários que apoiam o presidente da República, mas não foi por isso que eles foram investigados, né? Muito bom dizer. Essa operação, ela abriu uma crise entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ontem, a Procuradoria-Geral da República alegou não ter sido consultado sobre essa ação que investiga um grupo acusado de defender golpe em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. Por isso, essa operação aconteceu. A operação faz parte do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal que investiga a existência de milícias digitais e atos antidemocráticos e foi autorizada na última sexta-feira por Alexandre de Moraes a pedido da própria Polícia Federal. De acordo com Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República só ficou sabendo da ação ontem, mas por meio de nota, o gabinete do ministro do STF rebateu, dizendo que a assessoria do órgão foi avisada pessoalmente na segunda-feira. Bem, deflagrada ontem, essa operação cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também no Ceará. E determinou o bloqueio de contas bancárias e das redes sociais de 8 empresários, além da quebra de sigilo bancário. São eles: Luciano Hang, da Avan, Afrânio Barreira Filho, do Coco Bambu, José Isaac Pérez, da Multiplan, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai e ainda Ivan Vrobel, da W3 Engenharia. Também José Cury, do Barra World, Luiz André Tissot, da Sierra e Meyer José Nigri, da Tecnisa. As investigações apontam que a ideia do golpe era compartilhada por meio de mensagens em um grupo de WhatsApp, reveladas pelo site Metrópolis. Segundo o Jota, que é um site especializado em notícias do Judiciário, na apreensão de celulares foi identificada uma troca de mensagens de Augusto Aras com alguns desses empresários. O teor da conversa, no entanto, não foi divulgado porque está sob sigilo de justiça e a PGR não se manifestou. Bom, pode ser importante dizer que as mensagens com teor explicitamente golpista vieram de 2 membros desse grupo. José Cury, do Barra World, empresário do Rio de Janeiro, e Luiz André Tissot, da Sierra. O Tissot, inclusive, defendeu que o golpe fosse dado lá no começo do governo para garantir ao Brasil 10 anos, pelo menos, de governo Bolsonaro. Embora haja gente muito boa que defenda que tramar golpe é um crime, gravíssimo, inclusive, previsto na Constituição, inafiançável, e você participar de um grupo em que está sendo tramado um crime o torna, no mínimo, um cúmplice, por mais que você não tenha se manifestado explicitamente. A questão é, um golpe estava sendo tramado, financiado? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Primeiro, a palavra de um dos membros do grupo. O empresário Luciano Hang deu a sua versão sobre o caso e negou defender um golpe. É um grupo de 250 membros, empresários, que discutem todos os assuntos. Política, economia, a situação econômica do país, e de forma nenhuma é um grupo de políticos em prol de um golpe. O dono da rede de lojas Avan ainda explicou que a ideia é apenas apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro. Eu dizia, nós vamos vencer essas eleições, primeiro mais 4 anos do Bolsonaro e depois mais 8 anos do Tarcísio, e aí damos uma limpada nos vagabundos. Quando me referi a isso, era os políticos, era todo esse sistema que nós tentamos mudar durante esses 4 anos. Jamais falei sobre os poderes, jamais falei sobre o STF, até porque eu sei e acredito na democracia, na liberdade entre os poderes. Por meio de nota, o empresário Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, afirmou que os fatos foram distorcidos. Já Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Meyer José Nigri, da Tecnisa, se colocaram à disposição das autoridades para esclarecimentos. Dono do restaurante Coco Bambu, o Afrânio Barreira Filho, diz que não endossou nem concordou com o teor das mensagens, como explica o advogado dele, Daniel Maia. A participação do Afrânio nesse grupo de WhatsApp, o qual não tinha nenhum interesse de golpe, de nenhum ato antidemocrático, foi apenas bater palma para um comentário. Foram 3 emojis. E o que desencadeou essa operação completamente desproporcional. José Cury do Barra World negou qualquer tipo de conspiração e disse que as mensagens foram deturpadas e tiradas de contexto
Por meio de nota, a assessoria da Sierra, a empresa de Luiz André Tissot, declarou que não vai se manifestar sobre o caso e José Isaac Pérez, da Multiplan, não se pronunciou. Bom, não existe contexto que explique, que justifique, que torne razoável a defesa explícita de um golpe de Estado, né? É impossível a gente imaginar um contexto em que essa frase se encaixe de maneira republicana. Bom, a Alexandre de Moraes já havia avisado no seu discurso de posse no TSE, embora essa ação não tenha ocorrido no âmbito do TSE, né, mas do próprio STF, que não toleraria, que teria tolerância zero com qualquer ameaça à nossa democracia, com qualquer discurso que flertasse com a ideia de um golpe, né? E o entendimento do ministro é que aquelas mensagens sugerem que parte considerável, embora não a maior fatia, do PIB brasileiro estivesse tramando para financiar, eventualmente, atos antigolpistas. As mensagens não demonstram isso cabalmente, mas elas levantam essa suspeita e a única maneira de você descobrir se é o caso, se está saindo dinheiro desses empresários para financiar, eventualmente, um protesto antigolpista, antidemocrático, é você iniciar uma investigação. E teria sido isso, portanto, o embasamento da decisão do ministro do STF. Será que esses empresários estão só falando ali sobre um desejo de que algo aconteça? Ou será que estão financiando, por exemplo, o envio de um trio elétrico ou o fretamento de ônibus para manifestantes de eventos que tenham caráter golpista, né? Essa é a desconfiança. Por outro lado, quem defende que a ação foi exagerada argumenta, até com certa razão, de que as mensagens sozinhas, as mensagens que foram tornadas públicas, são de interesse jornalístico. Pelo menos essas tornadas públicas, né? Bem colocado isso, porque não essas. sabemos todo o teor que foi lá. Identificado, né? Vou chegar lá. Uhum. As mensagens que nós conhecemos não são suficientes para concluir que esse financiamento esteja acontecendo. É crime você financiar e defender publicamente um golpe de Estado. Aquilo não é uma defesa pública. Aquilo é um grupo privado. Uhum. Né? Portanto, não se encaixa no Código Penal brasileiro, não se encaixa na Constituição, não se encaixa em nenhum outro item do estamento brasileiro. Então, temos esses dois lados aí. Agora, não sabemos quais são as demais mensagens que foram trocadas por esses empresários, inclusive com a participação do PGR Augusto Aras. Tá lá. No final da noite de ontem surgiu essa informação. Ele é amigo pessoal de um desses empresários. Inclusive, um desses empresários aí teria pego Covid do Augusto Aras. Chegou a ser internado, ficou entre a vida e a morte. São muito próximos. Então, eles podem estar conversando sobre o jogo do Corinthians hoje à noite. Ou podem estar tendo alguma conversa mais comprometedora. Não sabemos. Se me perguntarem a minha opinião, o Estado de Direito que vale para mim deve valer para aqueles de quem eu discordo. Baseado no que eu conheço, Sheila, a ação é exagerada. Mas eu não conheço todo o teor de todas as mensagens. De todas as mensagens. Né? Exatamente. Então a gente vai ter que aguardar para saber se essa ação se justifica ou não. Ainda bem que tem Dora hoje para ajudar a gente também a saber quais são os impactos, inclusive políticos, né, de uma ação como essa, porque a gente está há pouquíssimo tempo da eleição, a gente tem um candidato que defende a liberdade acima de tudo, e aí, né, como é que será que isso vai impactar? Então a Dora Kramer vem mais tarde para entrar nessa conversa também com a gente. Defende a liberdade acima de tudo no discurso dele, né? No discurso, exatamente. Porque a liberdade básica dentro de uma democracia, aquela que serve como fundamento para todas as outras, é você poder escolher o seu candidato, você escolher o seu presidente, seu governador. Quando você ameaça as eleições e coloca em dúvida sem provas a lisura de um sistema eleitoral, ele já está fazendo um ataque frontal à liberdade mais básica de todas. Mas não é isso que é comunicado às pessoas muitas vezes, né? Porque eu já tenho ouvido aí as pessoas dizendo,
você preza pela sua liberdade? Então, esse é o discurso, né, de um dos candidatos. Bom, depois do encontro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, analisa sugestões do Ministério da Defesa. Ontem a gente falou que esse encontro aconteceria, né, nesse mesmo horário, sobre o sistema eleitoral. E a gente tem mais informações chegando com o Márcio Rocha. Depois de se encontrar com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, deve analisar as sugestões apresentadas pelos militares sobre o processo eleitoral. O encontro entre os dois ocorreu na sede do TSE e foi a primeira reunião desde a posse de Alexandre de Moraes no comando do tribunal, em meio ao atual momento de divergência entre a Justiça Eleitoral e os militares. Entre várias reivindicações, o Ministério da Defesa quer que seja realizado um novo teste público de segurança nas urnas eletrônicas. No discurso de posse no TSE, Alexandre de Moraes defendeu o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas classificadas por ele como orgulho nacional. Na campanha ao Palácio do Planalto, Lula se reuniu ontem com empresários da construção civil e prometeu retomar o Minha Casa Minha Vida em caso de vitória nas eleições. Minha Casa Minha Vida vai voltar a ser um programa de governo e a gente sabe da necessidade da gente adequar a taxa de juros à possibilidade de sobrevivência de quem quer fazer investimento. Porque quem está sendo prejudicado nesse momento é exatamente a parte de renda mais baixa, que é a mais vulnerável e a que mais precisa de casa nesse país. Nessa terça-feira, o comando da campanha de Lula comemorou o que considerou uma falha de Bolsonaro na sabatina da TV Globo. A avaliação é de que, pelas declarações, o presidente não conseguiu conquistar novos eleitores. Jair Bolsonaro, por sua vez, mantém o foco da campanha na região sudeste, visando os 2 maiores colégios eleitorais do país. Hoje, o presidente deve participar de uma grande mobilização em BH. O estado de Minas é considerado chave pelo PL na tentativa de reeleição, porque ali o candidato aparece atrás de Lula nas pesquisas de intenção de voto. Em São Paulo, Bolsonaro se encontrou com empresários do setor do aço e citou a melhora dos dados econômicos, como a queda no desemprego e a desaceleração da inflação. Defendeu ainda os programas sociais do governo e o empenho para reduzir a carga tributária do setor produtivo. A nossa não é a primeira. Agora, uma grande medida, reduzir em 1/3 o IPI, que atinge diretamente em torno de 4 mil produtos no Brasil. No mesmo evento, Jair Bolsonaro disse não ter prazer nenhum em estar na cadeira de presidente. Prazer estar naquela cadeira? Não tenho prazer nenhum em estar naquela cadeira lá. É um saco, tá? Não dá mais para pescar por aí, contar uma piada, tomar um caldo de cana colar, etc, tá? Mas eu entendo como uma missão de Deus. Imagina se tivesse o segundo lugar na pesquisa, segundo lugar nas eleições de 2018, como estaria o Brasil? Presidente, qual é? Não dá pra fazer. Dá sim. O senhor faz tudo isso. O tempo todo. Todo fim de semana. Pescando, tomando caldo de cana, fazendo motociata, andando de jet ski, dançando na lancha. Dá sim. Não deveria dar, né? Geralmente presidentes ocupam o escritório do Palácio do Planalto por mais tempo, por mais horas. Então, se o senhor está insatisfeito, tem uma solução fácil aí, né? Deixar o espaço vago para outro. Tem gente que deseja muito e tem muito a oferecer para o Brasil, ao contrário dessa ideia messiânica aí de que o senhor está numa missão de Deus e que se não fosse o senhor, o Brasil seria a nova Venezuela. Para com esse papo. Assuma logo. O senhor adora estar na cadeira de presidente. Aliás, todo mundo adora. Bom, Ciro Gomes, do PDT, participou da entrevista com os candidatos, né, do Jornal Nacional, disse que em um eventual governo ele vai unificar os benefícios sociais e transformá-los em direitos previdenciários. Então eu vou pegar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego, e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A. Essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais.
Simone Tebet, do MDB, visitou a escola do Teatro Bolshoi, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e afirmou que, caso eleita, vai recriar o Ministério da Cultura. Ela ainda defendeu parcerias com a iniciativa privada. O terceiro eixo do nosso governo é um governo parceiro da iniciativa privada. A iniciativa privada tem que se somar conosco na construção de um outro país. Dinheiro público não é para asfalto. Dinheiro público é para garantir emprego, renda, através de educação de qualidade, uma saúde decente, habitação para quem precisa, políticas públicas. A iniciativa privada tem que se somar conosco num grande projeto de logística. Bom, e Soraya Tronic, do União Brasil, começou a gravar propaganda eleitoral, que começa a ser veiculada na próxima sexta-feira. A gente já falou aqui algumas vezes, mas é preciso repetir, né? Sexta-feira, dia 26, depois de amanhã. Quando você ligar o rádio às 7 da manhã, 7h01 da manhã, o que vai estar passando no dial? Vai estar passando a propaganda eleitoral. São os políticos falando deles mesmos. E a gente aqui na Band News FM não vai estar trabalhando? Vai entrar mais tarde? Não. A gente vai estar com esse mesmo jornal, fazendo exatamente o que a gente está fazendo agora, mas não transmitindo pelas ondas do rádio. A gente vai transmitir pelo aplicativo, por exemplo, Band Play, que é o que você baixa aí no seu celular. Aí você consegue ter acesso, na verdade, a todos os veículos de comunicação do Grupo Bandeirantes. Tem TV Band aberta, tem Arte 1, tem as rádios do Grupo Bandeirantes, todas as rádios, aí você escolhe Band News FM. Dá pra ver Fórmula 1 pelo Band Play. Vai brincando. Pois é legal. Negócio. É um grande negócio, pois é. Faz um cadastro rapidinho ali, baixa o Band Play no seu celular, e aí você escolhe Band News FM, Rádio Band News FM, escolhe a cidade, São Paulo, né, já que a gente tá aqui, ou pode escolher as outras cidades para ter a informação do noticiário local, e aí você continua acompanhando a nossa programação, entre 7 e 7h25 da manhã, entre meio-dia e 12h25 também, porque isso vai estar no horário de Eduardo Oineg, de Fábio França e de Débora Alfano. Exatamente. Bom, além do Band Play, você tem como possibilidades nos acompanhar no canal do YouTube. Se você não tem esse hábito, de repente já pode começar a adquirir o hábito de ir lá para o canal do YouTube, Rádio Band News FM, você se inscreve por lá também. Pode acompanhar com imagens. Além disso, nosso site está à sua disposição, bandnewsfm.com.br, com programação normal, e todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, também com a nossa transmissão. Fechado? Então, tudo isso a partir de sexta-feira, com o início do horário eleitoral. E aí, nesse fim de semana, daí tem debate. É o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, um dos mais esperados das últimas eleições. Falta muito pouco. Últimos ajustes, últimos preparativos. Domingo agora, às 9h da noite, na sede aqui do Grupo Bandeirantes em São Paulo, e vai reunir uma rede de emissoras. É um pool de emissoras. Além do Grupo Bandeirantes, Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo, TV Cultura e o Google. Na Band News FM, nossa cobertura começa antes. A partir das 7h da noite já estaremos por aqui. Carla Bigato, eu, Luiz Megali, nossa apresentação girando os repórteres que acompanham a movimentação, acompanhando a chegada dos convidados, dos candidatos, estão confirmados. Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil e Luiz Felipe Dávila, do Novo. Ao longo de todo o domingo, flashes e informações com a nossa reportagem. Aí, a partir das 7h da noite, a gente inicia a nossa transmissão em definitivo, na expectativa para o início do debate, às 9h da noite. Então, não perca a transmissão na Band News FM, na tela da Band, além das mídias digitais. Primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Ai, meu Deus. Mas, gente... eu achei engraçado esse, eu acho que a gente tem que colocar. Final de telefone 1571. Eu acho um desserviço vocês desestimularem que a gente ouça a campanha eleitoral. Cara, pode ouvir, a gente tá avisando que vai ter. Você escolhe. A gente só tá dando uma escolha pra você, não tô desestimulando nada. Pode ouvir. Entre 7 e 7h25 da manhã tá lá o horário. A gente, né, é obrigado a exibir isso. A gente não tem escolha, mas você tem escolha. Se não quiser ouvir, vai acompanhar a nossa programação por outros meios. Cara, é chato, meu. Vai ouvir o horário eleitoral, a gente tá dando uma alternativa a mais, o cara fica desse chororô aí. Pô, aliás, eu estimulo. Acompanhe a propaganda eleitoral pela TV. Olha que ideia fantástica. E fique conosco no rádio. Vamos falar de outro assunto? Bora. Guerra na Ucrânia. Parece que foi ontem, mas já faz 6 meses. Né? Exatamente. As informações com Bruno Capozzi. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos calcula que em 6 meses, 5.587 civis morreram, incluindo mais de 360 crianças e adolescentes.
O número de feridos é próximo de 8 mil e pode ser ainda maior, já que o acesso à informação não é fácil no fronte de batalha. Mais de 10 milhões de travessias de pessoas para países da União Europeia foram feitas desde fevereiro até agora. No mesmo período, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas tenham feito o sentido inverso, voltando para casa. A brasileira Clara Magalhães é uma das criadoras da Frente Brazucra, que tem atuado ativamente na guerra. Antes, o principal objetivo era tirar pessoas da Ucrânia. Hoje, o trabalho se concentra em distribuir mantimentos. Clara Magalhães conta que, onde os bombardeios já não são mais tão comuns, a população acabou retomando a rotina. A vida voltou ao normal na maioria das cidades, então você obviamente tem que se acostumar, né? E eu acho que isso é um paralelo que a gente tem no Brasil também, né? Você acaba ficando acostumado à violência. A gente é de um país extremamente violento. Muitas cidades do oeste, do centro, né? São cidades que não são bombardeadas, ou pelo menos não são bombardeadas com frequência. A gente sempre fala aqui, né? A maioria dos lugares aqui é muito seguro, até que você é bombardeado. Muitas pessoas voltaram para a Ucrânia. Eu estava em Bucha essa semana e a gente vê ali crianças, que é uma coisa que eu não vi há 3 meses atrás. Foto fortíssima hoje na capa de todos os jornais, né? O que está aqui na minha mão é o Estadão, do guru da guerra, né? O Alexandre Dugin, ao lado do caixão da filha, da Dária. Deixa eu mostrar aqui para quem está nos acompanhando. Olha que foto forte, né? Um funeral bem funesto mesmo, escuro, com as luzes apagadas. A fotografia dela, uma jovem bonita. Embaixo o caixão e o pai com o braço esticado, consternado, né? O atentado tinha como destino ele. Ele era o alvo. E a Dária já vem sendo chamada de a mártir da guerra, né? Aquela que energiza os soldados, as tropas, pode dar ainda mais força para os militares russos nessa invasão da Ucrânia, que não é uma boa notícia para quem deseja uma solução pacífica o mais rápido possível, né? Eu tenho a impressão que são todos nós. Vou recomendar um filme aqui que é dos anos 90, chamado Mera Coincidência. Em inglês, Walk the Dog, que é uma expressão intraduzível, que é mais ou menos como Não, é traduzível sim. O rabo abanando o cachorro. Esse é o título em inglês. No Brasil virou Mera Coincidência. É com o Dustin Hoffman, com o Robert De Niro, um elenco fantástico. Já viram esse filme? Não vi não. Tem um presidente em crise de popularidade. O presidente nunca aparece. O personagem principal é o De Niro, que é o assessor principal da Casa Branca. E para resolver essa crise, ele tem uma ideia. Ele vai criar uma guerra de mentira. Uma guerra cenográfica. Vai inventar que os Estados Unidos estão em guerra com base em efeitos de computador, em gravações que são feitas no estúdio com fundo verde. Então ele cria uma guerra num país fictício que fica lá do outro lado do mundo, e para isso ele contrata um publicitário, que é o Dustin Hoffman, que tá engraçadíssimo. E a coisa funciona. Né? Todo mundo sabe que o americano se une em épocas de guerra, né? E se une em torno do presidente. E aí ele fala, bom, o toque final agora, a cerejinha vai ser, a gente precisa arrumar ou um mártir ou um herói. E aí eles arrumam um herói de guerra. Vai ser o Old Shoes, os sapatos velhos, porque ele vai ter matado não sei o que lá. E eles escolhem um cara que tá internado, que cometeu um crime lá, tá internado numa instituição qualquer, ninguém sabe quem é, não tem família, apagam os registros dele, ou esse cara vai ser o nosso herói de guerra. É o Woody Harrelson. Nossa. Mas só no último instante eles descobrem que o cara é um completo maluco. Mas você não tá contando o final já, Não, né? não tem spoiler nenhum. Nenhum. Mas é isso. A Hollywood já sabia. Você precisa de um mártir ou de um herói para turbinar uma guerra. Esse mártir da guerra da Rússia apareceu da maneira mais trágica possível. A jovem Darla, morta nesse ataque à bomba, que tinha como alvo o pai dela, o guru da guerra, tem tudo para turbinar, com o perdão da expressão, ainda mais esse conflito já tão sangrento e que tem tido consequências tão graves até na nossa economia. Bom, a gente está de volta ao Brasil. Peraí, eu sei que vão perguntar. O filme chama Mera Coincidência. Eu ia perguntar de novo. Mera Coincidência. Pode procurar. Tá bom, valeu. De volta aos conflitos aqui no Brasil, né? A polícia do Rio de Janeiro ainda faz buscas pelos outros jovens que desapareceram depois de sair de casa para ir a um shopping em Nova Iguaçu. Ontem,
O corpo de uma das vítimas foi identificado pela família e o Cristiano Pinho está por aqui para trazer mais informações. Uma perícia será feita pela Polícia Civil para identificar se o segundo corpo encontrado em um rio em Nova Iguaçu ontem é de mais um jovem sequestrado no município da Baixada Fluminense. Horas antes do resgate feito nesta terça-feira, a mãe de Matheus Costa da Silva, de 21 anos, reconheceu pela tatuagem o corpo dele no IML. Ana Maria Costa, de 40 anos, contou que o filho trabalhava como pintor. A minha vida parou. Eu só vivo tomando remédio para poder tentar ter força. Desde a sexta passada, quando o sequestro dos 4 jovens completou uma semana, as buscas passaram a se concentrar em rios de Nova Iguaçu. A polícia investiga se o crime tem relação com o envolvimento das vítimas no tráfico de drogas ou no uso de um cartão de crédito clonado em uma negociação com um parente de um miliciano. As famílias do grupo de amigos negam. 2 suspeitos de envolvimento no crime morreram em confronto com a corporação no sábado. Eles eram ligados à milícia do bandido conhecido como Tandera. Ontem a polícia apreendeu em um galpão um carro forte usado pelo grupo criminoso como uma espécie de caveirão, como são conhecidos os veículos blindados usados pelas forças de segurança em operações. Infelizmente, cada vez menos as famílias alimentam esperanças, né, em relação aos outros jovens que estão desaparecidos. As buscas prosseguem, nossa equipe no Rio de Janeiro volta a qualquer momento havendo novidades. Ontem a gente também falou sobre um outro caso, né, de um julgamento importante no sul do país, e o Gilberto Echauri vai nos contar os detalhes do motorista acusado de dirigir embriagado e matar uma criança que foi condenado no Rio Grande do Sul. Fala aí, Echauri. Depois de 9 horas de julgamento, o homem acusado de matar o menino Keverton Silva, de 8 anos, atropelado enquanto dirigia embriagado em Nova Ramada, no noroeste gaúcho, foi condenado a 7 anos e meio de prisão. O caso aconteceu em 2012. Mário Ude, de 36 anos, foi considerado culpado de homicídio consumado, com agravante por ter sido cometido contra uma criança e ter fugido sem prestar socorro. O irmão da vítima, Kevin Silva, de 11 anos na época, também foi atingido e ainda apresenta sequelas. O crime de lesão corporal, contudo, prescreveu. O condenado pode recorrer em liberdade. Meu microfone estava aberto aqui enquanto eu estava ouvindo o Gilberto Echauri. Quantos anos de condenação? 7 anos e meio de condenação. Mas aí veja a revolta de uma família como essa, de outras famílias que se enxergam nesse caso, né? A família esperou 10 anos por esse julgamento. O crime aconteceu em 2012, em junho de 2012, ou seja, mais de 10 anos depois, ele vai a um julgamento. Nesses 10 anos, ele seguiu a vida normalmente, tá? Ficou aguardando ao julgamento em liberdade. Aí, finalmente, vai ao julgamento. E a condenação de 7 anos e 6 meses. Para quem destruiu a vida de uma família, matou uma criança de 8 anos de idade. De 8 anos de idade. Cara que claramente, e todas as provas apontam para isso, estava embriagado, tanto que foi condenado, fugiu, omitiu socorro, que é mais agravante do que isso. E aí 7 anos e meio, só que aí vem a outra informação do Echauri logo no final. Ele pode recorrer e vai recorrer em liberdade. Inacreditável. É impressionante, cara. É muito provável que não passe um único dia na cadeia. Alguém que destruiu a vida de uma criança de 8 anos e de quebra a da família inteira. Porque quem é que consegue viver depois disso? Eu me lembro dos tempos de correspondente, quando a Band, num desses casos chocantes aí, acionou os correspondentes no exterior para fazerem matérias contando como é o Código Penal em outros países, em países mais civilizados. Eu estava nos Estados Unidos. E aí eu comecei a pesquisar e buscar casos que ocorreram por lá. Não só naqueles estados que são hiper rigorosos, que têm pena de morte, mas em estados mais, digamos, liberais, como Califórnia, Nova York. E, Sheila, não tem moleza. Não tem brincadeira. Eu peguei o caso de um cara, de um senhor, que foi condenado à prisão perpétua, no estado de Nova York, porque ele foi flagrado dirigindo bêbado 5 vezes. Ele não atropelou ninguém. Ele não bateu o carro. Ele não matou ninguém. Mas chegou uma hora que o juiz falou, o senhor não pode ficar em liberdade. Uhum. Ele já havia tirado desse senhor o direito de dirigir, já havia cassado a carteira de motorista, o homem continuou dirigindo. Não tem jeito. Para proteger a sociedade, eu vou colocar o senhor na cadeia pro resto da vida. Antes que mate alguém, né? Antes que mate alguém. Não precisa esperar matar. Pronto. Uma decisão para proteger a sociedade. O cara teve todas as chances, teve todas as possibilidades de viver uma vida normal em liberdade. Não abraçou. É isso. Assim, alguém pode achar que isso é rigoroso demais.
Mas compare com o que a gente tem aqui. Compare com o que a gente viu ontem, lá no Rio Grande do Sul. Isso não é um país sério. Não é possível. Bom, por falar em absurdo, passa de 80 o número de mulheres que acusam um juiz do trabalho de assédio sexual em São Paulo. Esse número não para de crescer. Impressionante. Milena Teixeira. Pelo menos 87 mulheres acusam de assédio sexual o juiz Marcos Scalércio, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O magistrado pediu férias da corte depois de o Conselho Nacional de Justiça abrir processos contra ele. Marcos Scalércio, que nega as acusações, também foi afastado da escola Damásio Educacional, onde dava aulas. Desses relatos, 18 foram encaminhados como denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público e 2 ao Ministério Público de São Paulo. Ontem, mulheres protestaram contra o juiz e o próprio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que arquivou denúncias sem dar qualquer suporte às vítimas. O ato foi realizado em frente ao TRT, que analisa reabrir as investigações contra Marcos Scalércio. Não ao assédio sexual. Um ambiente saudável de trabalho é essencial para a persecução da justiça. Ele tem que ser exonerado, ele tem que ser criminalizado e ele não pode ir para casa simplesmente com uma bela e gorda aposentadoria. Bom, e algumas mulheres agora decidiram divulgar os áudios porque ele contava com o quê, né? Ele tinha, em geral, uma posição superior a dessas mulheres, hierarquicamente falando, ou era juiz e elas eram advogadas, né? Ou eram colegas que não tinham o mesmo cargo, ou ele era professor e elas eram alunas. Então ele sempre tinha uma posição superior. E o que ele dizia? Se você me denunciar, você acha que alguém vai acreditar em você? Né? E aí essas mulheres agora decidiram, algumas delas, divulgar áudios que receberam desse juiz. Eu te passei o WhatsApp pra gente bater papo pessoal, se conhecer o Marcos Pessoa. O Marcos Professor, qualquer dúvida via e-mail, Instagram, Twitter. Para as mulheres é fácil se colocar no lugar dessas outras mulheres e imaginar receber um áudio desse, né? A gente sabe que isso acontece. Para os homens que não conseguem se colocar nessa situação, imagina a sua irmã, né? Numa posição dessa. Chegando ali, né, num local de trabalho e recebe uma mensagem dessa, de uma pessoa com quem ela queria ter uma troca profissional. Não dá, porque o cara tá sempre olhando de outro jeito, vai sempre se aproveitar dessa posição dele superior e hierarquicamente para tirar uma casquinha, para tirar alguma vantagem. A defesa de Marcos Scalércio segue negando todas as acusações. Vamos falar agora de futebol, uma super quarta-feira. Fluminense, Corinthians, São Paulo e Flamengo começam a brigar hoje por uma vaga na final da Copa do Brasil. Megali tá super preocupado. Fala aí, Yuri Queiroga. As semifinais da Copa do Brasil começam hoje e os jogos de ida dos dois confrontos serão logo mais à noite, com transmissão da Band News FM para toda a rede. Às 7h30, o Fluminense recebe o Corinthians no Rio de Janeiro. Os dois times já se enfrentaram em 2 edições da Copa do Brasil, 2009 e 2016, e em ambas o Timão levou a melhor. Marcelo Doó narra direto do Maracanã. Já às 9h30, tem São Paulo e Flamengo no Morumbi. Eles reeditam o duelo das quartas de final da Copa do Brasil de 2020, no qual o tricolor se deu bem. Este jogo você acompanha na voz de Silva Júnior. A transmissão da rodada dupla começa logo após o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, mas a cobertura da Band News FM se estenderá por todo o dia. Tá bom, palpite, vai. Placares, 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo? Isso. No Morumbi? Sim. Não, o jogo de hoje vai ser 2-2, mas infelizmente o São Paulo será amassado no Maracanã. A volta, tá. E quanto ao Corinthians, o Corinthians perde hoje por 1-0, mas classifica na volta. Tá. Corinthians ganha hoje 2-1. Ganha hoje. Uhum. Então, final, Corinthians e Flamengo. Isso, exato. Eu também acho. É? Concordamos. Não, você tá secando meu time. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla Bigato. Bom dia, Oi, Sheila Magalhães, Milton. hein? Que bom, hein? Estamos aqui de novo na Band News FM com o futebol rapidamente, hein? Hoje temos 2 grandes jogos e eu explico. Pela Copa do Brasil, nesta
quarta-feira, Fluminense e Corinthians, 7h30 da noite. E olha, o Fluminense não terá o Rivelino. O Corinthians também não. Lembram vocês da invasão corintiana no Maracanã? Foi uma das coisas mais épicas na história do 77. Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, meu amor. E São Paulo e Flamengo. São Paulo vai sassaricar em casa e tal, a grande torcida, mas o Flamengo vai ganhar. E pode ser até de 3-1, 4-1 ou 5-1, hein? É o meu palpite, mas como eu sou pé frio, entendeu? Então é o seguinte, e o Marcos Braz, polêmico diretor do Flamengo, até gosto muito de entrevistá-lo. O Marcos Braz, vou dizer uma coisa pra você, ele tá muito bravo com o Palmeiras, porque o Palmeiras corretamente entrou lá no STJD, lá na CBF, protestando contra o VAR ridículo e cego e incompetente no último jogo Palmeiras e Flamengo aqui em São Paulo. Houve um pênalti no final para o time do Palmeiras, uma vergonha que o bandeirinho e o árbitro não deram. E o VAR dormiu no ponto. Dali um pouco escutou-se, porque agora a CBF disponibilizou o vídeo, né? O áudio, melhor dizendo. Agora já foi. É porque o árbitro muito novo, deu sequência ao jogo. Tenha paciência, o Palmeiras tem que reclamar mesmo, foi operado domingo pelo Flamengo, o VAR-mengo. Olha, foi uma das maiores vergonhas do futebol, porque o árbitro, o VAR e o bandeirinha não deram porcaria nenhuma. Palmeiras poderia ter ganho o jogo por 2-1. Um grande abraço pra vocês, grande quarta-feira e até amanhã.